Isso, Alessandro. Antes de entrar nesse assunto aqui do Salles, hoje eu tava assistindo a CNN e aí os caras estavam falando que o pessoal gostou dessa coisa Lula e Alckmin. De juntar, eu ia falar alho e óleo, mas juntar água e óleo. Entendeu? Eu diria juntar água com gás com água e falou assim, normal, quer saber essa da coisa, torneira. Essa coisa deu certo. E aí parece que estão aventando a possibilidade de ter o Boulos e a Tabata como vice. Aí ele perde. Aí eles falaram assim, ó, já que deu certo o Lula e Alckmin, os caras estão pensando aí que de repente pode dar certo Tabata e Boulos como prefeito e Tabata como vice. Tabata, se eu não me engano, é o partido do Ciro Gomes. Eu não sei se ela saiu desse partido. Acho que é o partido do Ciro Gomes. Eu não lembro. Mas aí, enfim, os caras estão pensando. Mas aí ela teria que desistir da candidatura que ela parece que já tá trabalhando isso há um bom tempo. Ela quer mesmo ser candidata a prefeita? Ela quer ser prefeita, você acredita? Merda, hein, mano? Ela quer ser prefeita. Caraca. O Grandini quer ser... O Leonardo Grandini. Eu apostaria mais nele que nela. O Grandini também. No Grandini. Mas será que é verdade? Ele falou pra você, né? Então, não, ele falou pra mim, mano. Vamos fazer... O Grandini não mentiria pra mim. Saiu no UOL. Da minha cara. Saiu no UOL. Tá Esse furo foi no podcast, viu? Podcast de segunda-feira. Descobrindo. Não, foi no Monark. Aí ele só confirmou no... Ah, não, foi no Monark. O Alessandro participou do Monark e aí ele confirmou. Era um debate entre ele e o Grandini, né? Os dois estavam participando. Mas enfim, matéria da Jovem Pan, que diz o seguinte: Ricardo Salles lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024. Segundo o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, ele representará o grupo do presidente Jair Bolsonaro contra a esquerda de Guilherme Boulos. Então ele já vem com dizendo a que veio, né? Ó, Bolsonaro contra a esquerda, representada pelo Boulos. Se lançou como pré-candidato do PL à Prefeitura da cidade de São Paulo. Aqui só repete a mesma informação. Então é pelo PL, né? Salles reafirmou ser o candidato ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro do mesmo partido. Sua posição de direita e oposição ao candidato Guilherme Boulos, que se destaca nas pesquisas atualmente. Aí tem uma fala dele aqui. Do Salles ou do Boulos? Do Salles. Dá uma lida. Do Salles? Dá uma lida. Com certeza nós somos a candidatura do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o nosso grupo, com muito orgulho nosso. São Paulo, ao que tudo indica, terá um lado o deputado Guilherme... São Paulo, com tudo indica, terá um lado o deputado Guilherme Boulos, representado pela esquerda, e toda a sua visão do Boulos, que na minha opinião é a visão mais atrasada que poderia haver para a cidade de São Paulo. Se eu fizer essa pergunta pro Boulos, ele diz a mesma coisa. A mesma, ele não tira uma palavra. A nossa alternativa para a cidade de São Paulo é seguir o modelo de Nova York. São Paulo adotar o modelo do prefeito Rodolfo Giuliani, de 1994 a 2001, que foi um modelo de tolerância zero, de arrumar todas as janelas quebradas. Em inglês, esse é o nome do princípio que regia a administração dele e que resolveu os problemas da cidade de Nova York. Uma cidade que colocou nas suas próprias leis, as suas prioridades, a lei, a ordem e o respeito à coisa pública, a intransigência contra todas as as coisas erradas que aconteciam. São Paulo está precisando disso, afirmou Salles. Se eu tivesse num podcast e ele falasse isso pra mim, eu ia falar assim: você já combinou com o Tarcísio? É isso que eu ia falar. Porque você comanda a GCM, que comanda a organização do patrimônio público. O que eu sempre achei errado. Pra mim, segue o modelo Tarcísio. Tá bom. Eu sempre achei errado isso daí. Eu quero ver. Alessandro. E tá aí? Bom, vamos lá. O pessoal já tá se articulando pra 2024. Minha opinião sobre esse barato aí, tá ligado? Muito mais do que Boulos e Ricardo Salles, o que vai depender é Lula e Tarcísio. Óbvio que o Ricardo Salles, tendo o apoio do Bolsonaro, ele já larga 20% na frente. Sim. Certo? Então ele já garante 20% de votos. O candidato do Bolsonaro versus o candidato do Lula. Exatamente. Muita gente diz assim, ó, como o próprio... Aqui, ó, o rapaz mandou um superchat enquanto a gente tá fazendo a live aqui, ó. Cadê? Daniel Félix mandou um superchat dizendo o seguinte: Negão, se o Salles sair para a Prefeitura de São Paulo, o Boulos tem 90% de chances de ganhar. Se a direita não se unir para a reeleição do Ricardo Nunes, já era. Eu já não vejo assim. Tem o Ricardo Nunes na parada também, então, né? Eu já não vejo assim, tá ligado? Eu já não vejo assim. Eu já vejo da seguinte forma: tudo depende do Lula e tudo depende do Tarcísio. Por quê? Porque se o Lula fizer um governo marromeno, o que as falas não dizem que vai acontecer, tá ligado? Se ele fizer um governo marromeno, o Boulos já tá no segundo turno. O Boulos já tá.
Se ele fizer um governo mais ou menos. O Tarcísio, ele precisa, que o Ricardo Nunes não corra. 2, que o Tarcísio fique do lado... o Salles precisa que o Ricardo Nunes não corra. 2, que o Tarcísio fique do lado dele, o que não é garantido. Não é porque o Bolsonaro vai ficar do lado do Tarcísio que não é porque o Bolsonaro vai ficar do lado do Salles que o Tarcísio vai ficar do lado do Salles. O Tarcísio vai ficar do lado de quem ele trocar ideia no partido e os caras disserem, e aí? Acho muito difícil que ele apoie o Boulos. É o que vai articular. Né? Acho mais fácil o Tarcísio apoiar o Ricardo Nunes. Tá ligado? Também, eu acho muito, muito, muito mais fácil o Tarcísio apoiar o Ricardo Nunes. Acho também que se o Salles não corresse e o Ricardo Nunes tivesse o apoio do Tarcísio ali com o Kassab fazendo um meio campo e com o Bolsonaro, o Ricardo Nunes ganharia fácil. Mas, negão, você acha o Ricardo Nunes um bom prefeito? Essa é a pergunta que você tá me fazendo aqui, tá ligado? Pra mim, ele é um prefeito normal. Ele não é nem bom nem ruim. Ele é melhor do que o Bruno Covas, porque o Bruno Covas aparecia. E aqui em São Paulo, filho, a gente gosta do político que não aparece. Entendeu? A gente gosta do político que não enche o saco. O Boulos, muita gente diz assim, pô, o Boulos vai ter muita chance na comunidade e o Salles vai ter chance nos Pico Boy. Muito pelo contrário. Tá ligado? O Boulos, mano, tem muita chance nos Pico Boy. É nos Pico Boy que você vê os caras militando pro Boulos e panfletando pro Boulos. Eu vi muito isso. Eu vi muito. Da mesma forma que eu falava assim, mano, eu vi muito os cara boy com camiseta do Lula. É muito mais fácil você trombar um cara boy com camiseta do Lula do que com camiseta do Bolsonaro nessa última eleição. Tá ligado? Os playboy ama esses caras de esquerda. Os caras de faculdade, de playboy, os caras dos Marquense da vida, ama esses caras de esquerda. Ama. Sei lá por quê. Tá ligado? Eles amam. Eles fariam campanha pro Boulos de graça. Tá ligado? Então, eu acho que o Ricardo Salles vai entrar com essa coisa do tipo, nós é direita, nós é esquerda, nós é direita, vocês são esquerda, da hora, tá ligado? Já conquista 20% dos votos aqui pro Bolsonaro, garantiu. Agora o resto, filho, vai depender do Tarcísio. Porque eu acho que o Tarcísio, se tivesse que escolher entre os dois, ele apoiaria o Ricardo Nunes. Que eu acho que seria já a conversa dentro do partido dele. O que o partido vai articular, né? Exatamente. Eu acho que a conversa dentro do partido do Tarcísio seria, apoia o Ricardo Nunes. Mas eu acho o Salles um bom nome. Mas ele é um nome. Um nome que... Na verdade, ele é um dos únicos também, né? Então. Do tipo Bolsonaro. Exatamente. Ele é um dos únicos. Vamos ver o que vai ser decidido no... Ô, Kaique. Vamos ver o que os caras vão articular, mas espero que seja que Tarcísio apoie o Salles, né? Porque, eu vou te falar. E outra coisa. Guilherme Boulos, quando chega na periferia, filhão... Guilherme Boulos, quando chega na periferia, ele parece o Ricardo Salles, viu? Ele chega de calça de social, então calça jeans e uma camisa, certo? Um sapatênis, um cabelo lambido pra trás e uma conversa bonitinha. Entendeu? Assim, Guilherme Boulos não chega na periferia de camiseta vermelha gritando Lula livre, não. Tá ligado? Ele chega com outra pegada, ele chega falando ele chega falando de emprego, ele chega falando de segurança, ele chega falando de moradia, tá ligado? Ele chega falando de CDHU, apartamento, ele chega assim na periferia, viu? Não espere dele que ele vai chegar militante, não, entendeu? Que é outra pegada. Eu, sinceramente, acho que quem vai tentar a reeleição é o Ricardo Nunes e todo mundo vai acabar apoiando ele. Mas, vamos ver, vai ser da hora se o Salles me der uma entrevista, aí vai ser legal, lá no bate-papo, pra poder botar esses pingos nos is aí, ó.